Olá, vamos dar início a mais uma semana de estudos do nosso curso de vendedor e estou gostando de ver a participação de todos, principalmente lá no nosso fórum da PNL, sobre as técnicas, né, de vendas. Gostei da participação igual do Alex, do Vinícius, que colocaram lá o questionamento: será que funciona mesmo? Que não é uma varinha mágica, e realmente não é uma varinha mágica, não é simplesmente colocar uma técnica que você vai ter o fechamento de sua venda. Na verdade, é todo um processo. Isso a gente viu lá no início do nosso curso, que a gente viu o perfil do vendedor, análise comportamental, a importância de se conhecer o seu cliente e de conhecer o seu produto ou serviço, né? Aí veio as etapas de venda, que também são tão importantes, né? A questão do pós-venda também. Então, na verdade, é um conjunto de técnicas, de etapas que vai fazer uma venda ser um sucesso, certo? E hoje nós vamos estar conhecendo os gatilhos mentais, que são mais uma técnica de vendas, e vamos entender como que eles vão agregar nos nossos fechamentos, como que eles vão nos ajudar nas nossas vendas. E o que são esses gatilhos? Esses gatilhos, eles são facilitadores para o nosso cérebro tomar algumas decisões. Porque imagina no dia a dia quantas decisões e ações o nosso cérebro tem que tomar. Muitas das vezes ele age sem consultar a nossa consciência. Porque se ele toda vez que ele tiver que tomar uma decisão e executar, ele tivesse que tomar, pedir essa opinião, né? Informar a nossa consciência e ter a resposta dela, o tanto que ele estaria esgotado. Então a gente tem atitudes e ações durante o nosso dia a dia que são meio que automáticas, né? É o levantar da cama, o abaixar, levantar, isso tudo porque o cérebro já é mais, ele é ligado no automático. E os gatilhos mentais, eles funcionam mais ou menos como um filtro que ajuda nessa tomada dessas decisões. Ele aciona o cérebro, ele facilita para o cérebro para tomar algumas decisões. E como que nós acionamos esses gatilhos? Através das emoções. Cada pessoa, ela se emociona de uma forma. Às vezes o que vai me emocionar não é a mesma que emociona vocês. Então, por isso que a gente disse lá no início que existe o estudo do cliente, do perfil do cliente. Cada cliente vai reagir de alguma forma diferente com algum gatilho. Então, assim, não tem uma mágica. É tudo um estudo e através dessas emoções, do conhecimento dessas emoções, a partir do momento que eu conheço o meu cliente, que eu vou entender o que ele busca, eu vou trabalhar as emoções com ele. E quais são essas emoções? E através de alguns estudos, identificou as 6 principais emoções que movem a decisão de uma compra. Então, nós temos a ganância, o orgulho, o medo, a inveja, o altruísmo e a vergonha. E assim, como que você vai trabalhar com essas emoções, né? A ganância. Então, quando você identifica que a pessoa tem essa emoção, né, ela dá importância para esse tipo de emoção, vai ser um gatilho mental para você trabalhar. Então, você vai identificar que ela vai ter mais lucro, que ela vai ganhar mais, que ela tem sempre a ganhar com aquilo e o que ela tem a ganhar. Você vai trabalhar com orgulho, que você vai falar com a pessoa que ela tomou uma decisão inteligente, que ela vai ter um orgulho do resultado daquela compra ou daquele serviço e da decisão que ela tomou. Medo, né? Você pode falar com ela assim, consequências negativas, o que pode gerar dessas consequências negativas, né? Você pode auxiliar ela a tomar essa decisão, que daquela decisão ele não precisa preocupar com essas consequências negativas. Tem a inveja, tem o altruísmo. O altruísmo é a pessoa que gosta de estar ajudando as pessoas. Então, você comprando esse tipo de produto ou adquirindo esse serviço, você pode ajudar outras pessoas. Nós revertemos a renda desse produto para ajudar uma entidade, uma ONG, ou fazemos um reflorestamento, economia de energia. Então, você pode trabalhar com muita coisa que as pessoas gostam, né? Os altruístas gostam de ajudar as pessoas. E tem a vergonha também. Então você pode trabalhar, falar, olha, se você cometer esse erro, pode ser que isso dê errado, pode de alguma forma te prejudicar ou prejudicar as pessoas em volta a você. Então você pode estar usando esses tipos de emoções para estar trabalhando os gatilhos mentais. E agora também nós vamos ver outras emoções que nós vamos trabalhar, que eu falo que são emoções boas.
E o primeiro gatilho mental que nós vamos falar vai ser sobre a reciprocidade. Nós temos uma tendência natural de retribuir aquilo que nos gera valor, que nos geram boas experiências. É natural do ser humano. Então, tudo, às vezes a gente ganha alguma coisa, a gente quer retribuir isso. Vocês já repararam quando a gente ganha uma amostra grátis? Às vezes a gente fica tão feliz com um pacotinho, né? Tem uma aluna nossa que trabalha com cosméticos e ela sempre fala que gosta de dar as amostras grátis e tem um resultado muito grande nas vendas. Por quê? Porque o ser humano ele gosta de ganhar, ele gosta de ganhar algo que seja natural, que seja de coração, nada forçado. E aí ele tem uma tendência a retribuir aquilo ali. Então, toda vez que nós damos numa venda, né, a amostra grátis, a gente tem uma reciprocidade daquilo. O cliente gosta de reverter aquilo para a gente. Então, dá um resultado positivo também. Um outro exemplo que eu posso passar para vocês, eu não sei se vocês já repararam, a Amazon Prime, Netflix, Spotify, sempre fazem isso. Eles te dão um mês grátis ou um mês com desconto para você experimentar determinado produto, determinado lançamento. O que acontece? Com esse um mês, você se sente grato. Além de você testar e gostar, se você gostar, você pode continuar com a assinatura. Então, isso gera resultado também. Então, você dá um brinde, uma amostra grátis, deixar, dependendo do produto, né? Deixar a pessoa testar se ela gosta, porque você confia no seu produto, você sabe da sua qualidade. Então, dependendo do produto ou do serviço, você deixar aquela pessoa testar durante um tempo, ela se sente meio que a natural dela de retribuir isso. Nossa, ele fez isso por mim, então eu vou comprar com ele. Então, esse é o significado da reciprocidade. O segundo gatilho é a prova social. Ele tem muito a ver com o que a gente estudou na PNL, que é sobre o pertencimento. As pessoas elas sentem necessidade de pertencer a algum grupo social ou alguma comunidade. Então, se onde todo mundo está indo, eu estou indo. É mais ou menos assim que funciona. É claro que não são para todos, né? São características de algumas pessoas, mas de uma grande maioria, eu posso dizer, porque existe um estudo todo em volta disso. E tem um estudo que fala que 95% das pessoas são imitadores e só 5% são iniciadores. Então, quer dizer que 95% vão atrás de alguém, de alguma coisa ou de algum grupo social, e 5% são as pessoas que criam algo. Então, é bem visível isso. Essa prova social, o que eu posso dar um exemplo para vocês? Na próxima figura, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse aí é um exemplo claro. Vocês vão observar a figura. Num café, existe clientes sentados na calçada, ele está bastante cheio. No outro café já não tem ninguém, ele está vazio. Se você for ter que escolher entre um café e o outro, qual que você vai escolher? Você vai escolher o que está cheio. Se a gente está num shopping e uma loja está muito cheia, dando fila na porta, você, opa, tem alguma coisa boa ali. Ou uma promoção, ou um produto, tem alguma coisa acontecendo ali. Então, você para num restaurante, numa beira de estrada. Se está cheio de carro, você está com fome, você fala, ó, se está cheio de carro é porque a comida deve ser boa e barata. Então, nós somos assim. Uma outra coisa legal também que eu posso dizer, vocês já observaram em programas de auditório? Tá muito na moda aquelas pegadinhas de WhatsApp que tá passando na televisão, que ficam aquelas risadas e aqueles aplausos por trás. Automaticamente a gente começa a rir também. Então, isso estimula as pessoas. Quanto mais pessoas estão fazendo aquilo, a gente pensa, mas eu vou ficar por fora? Não. Então, tem tudo a ver com o pertencimento que nós estudamos na PNL. Esse é o gatilho da prova social. Outro gatilho é o da escassez. Isso a gente tem visto muito nas redes sociais. Muito, muito mesmo, nos sites. É aquele assim, só 5 no estoque. Essa imagem aí você vê, ó, aproveita apenas 7 itens no estoque. É visível, né? E isso estimula. Você pode pensar, não, estimula. Se você está procurando uma camisa para comprar e você dá de cara com esse anúncio, você fala, meu Deus, só tem 7, eu tenho que comprar agora. Esse é o gatilho mental da escassez. Mas tomem muito cuidado. Não adianta inventar. Não adianta você achar que você está enganando o cliente. Mais cedo ou mais tarde, a sua empresa pode ser desmascarada, você pode ser desmascarado, e aí você cair também na rede social e tudo que você fez um trabalho por água abaixo.
Então, sempre fale a verdade, sempre leve para o lado da verdade. Esses anúncios a gente tem visto muito, e esse é o gatilho mental da escassez. O ser humano ele não quer ficar sem, de forma alguma. Outro exemplo são das pousadas, hotéis, casas para alugar, principalmente em litoral ou pontos turísticos, eles colocam aí muita procura, só mais 5 quartos disponíveis. Não quer dizer que seja mentira. Às vezes eles têm só 5 mesmo, né, quartos disponíveis. É claro que tem empresas que utilizam esse gatilho de forma errada, mas a gente tem que entender como que ele funciona, o que que ele desperta no cliente, a necessidade de comprar. Eu já estou procurando um lugar para ficar nesse local. Gostei da descrição do local e vejo que tem só 5. Eu vou falar, vou fechar negócio, eu vou comprar agora. Então é mais ou menos assim. Às vezes uma coisa que eu poderia deixar para depois, o gatilho mental, ele me força de uma forma positiva a comprar. Uma coisa que eu já estou olhando, certo? Outro gatilho muito parecido com o de escassez é o de urgência. Eles são praticamente iguais. A diferença é que esse é questão de tempo, não é de quantidade. Ele usa o tempo, somente hoje. Hoje é essa promoção. Então eu só tenho hoje para comprar. E isso desperta a necessidade de eu comprar naquela hora. É o mesmo processo de escassez. Eu estou procurando uma calça preta para me comprar. Eu achei uma na promoção, mas a promoção ela é somente hoje. Então, às vezes, uma coisa que eu ia comprar amanhã ou depois, ele ativa, né, o gatilho da urgência. Nossa, eu tenho que comprar porque eu preciso dessa calça e ela está na promoção. E nós temos um exemplo muito claro de urgência que todo ano acontece no Brasil e no mundo inteiro. E esse exemplo é a Black Friday. Ela só acontece numa sexta-feira de um determinado mês. Então a gente às vezes espera o ano inteiro para comprar um determinado produto, porque ele vai entrar na Black Friday. A Black Friday verdadeira, né, gente? Então, é esse o gatilho da urgência. Eu só tenho aquele dia, aquela promoção é somente naquele determinado tempo. Então, é um determinado tempo que ela vai acontecer. Esse é o gatilho da urgência. Outro gatilho bem interessante é o gatilho da autoridade. Como que ele funciona? As pessoas, elas seguem as autoridades. Elas conseguem ter mais confiança para comprar um produto quando um especialista fala nele, um especialista da área. Isso acontece muito com roupas de esportes, tênis, você vê essa propaganda da Nike, né? Ela pegou um atleta para poder falar. Então ele tem gabarito para aquilo, né? Ele é especialista nessa área. Isso acontece muito também com carros, quando pega corredores, né, de automobilismo para poder falar de um carro. Então eles entendem daquele assunto. E é tão importante porque as pessoas têm mais confiança, gera uma confiança no produto, a partir do momento que um especialista fala sobre ele. E não é somente pegar a figura de um especialista ou de uma autoridade da área e colocar ali na sua propaganda ou na informação de um produto. Você tem que criar conteúdos relevantes, conteúdos que têm a ver com o que você oferece para o cliente. Porque não é só colocar aquela imagem, tem que ver o que você vai linkar com o que você está oferecendo para gerar essa confiança. Então você pode fazer vídeos, workshops. Hoje em dia nós estamos, né, por causa da pandemia, nós estamos usando muito os online, né? As videochamadas, e aí você consegue agregar valor no seu produto ou no seu serviço. E o próximo gatilho mental é o porquê. Essa palavra, ela tem uma força muito grande em uma venda. Se a gente souber usar ela, ela fortalece muito uma venda. Você vai mostrar para o cliente o porquê dele comprar. Por que que ele vai experimentar o produto? Por que que ele vai usar aquele produto? O cérebro, a nossa mente, ele necessita de uma explicação para aquela compra, para aquela ação, né? E aí, você dando porquê, você justificando, ele aceita melhor. Ele é como se fosse uma desculpa, né? Eu tô comprando isso porque ele vai fazer aquilo. Ele vai me ajudar naquela situação. Então, quando você usa esse porquê, quando você mostra para o cliente a justificativa dele utilizar aquele produto ou aquele serviço,
o cérebro ele aceita melhor. Então, esse é um gatilho mental. Ele vai acionar o botãozinho do cérebro e falar assim, nossa, que legal, vai ser um produto e tanto, porque ele vai resolver o meu problema. E se você justifica o que está fazendo e por que está fazendo, você cria uma emoção positiva. A gente não está trabalhando em cima das emoções, né? Se eu estou dando uma justificativa, eu estou criando uma emoção positiva. E eu não sei se vocês lembram, né, quando criança, ou se vocês têm alguma criança próxima a vocês, do porquê, a fase do porquê da criança. Mãe, posso fazer isso? Não. Por quê? Mãe, não sei o quê? Por quê? É muito importante essa palavra. Ela tem uma força muito grande. Ela tem uma força de convencimento muito grande, desde que você saiba também usá-la e da forma que você vai usá-la, dando a justificativa correta. E nosso último gatilho mental é o da antecipação e da novidade. Né? Toda vez que a gente vê essa imagem na TV, a gente já imagina que vem uma novidade. Geralmente eles lançam essa imagem, deixam durante um tempo só para dar essa emoção e depois de um tempo eles lançam qual que vai ser a programação nova. Às vezes eles soltam uma música ou imagem aleatórias para depois soltar realmente a programação nova. Então toda vez que nós temos essa sensação de que vem uma novidade, vem coisas novas, tem um estudo que mostra que ele gera a dopamina no organismo, que é um neurotransmissor da sensação do prazer. Então, por isso que nós temos esse comichão, né, que dá na gente quando a gente tem uma novidade. E essa imagem é um exemplo clássico. Toda vez que nós temos um lançamento da Apple, são filas quilométricas. As pessoas dormem na fila para serem os primeiros a terem esse lançamento. A gente sabe que vai ter para todo mundo, mas a gente quer ser o primeiro. Né? Essas pessoas querem ser os primeiros, não são todos, mas essas pessoas querem ser os primeiros, por causa da novidade, de serem os primeiros a terem essa novidade. E isso é um gatilho mental muito importante, aquela contagem regressiva, que até o Instagram hoje, né, tem a contagem regressiva. Então, ela gera essa emoção, ela gera a dopamina e a sensação do prazer. Então, todo ano tem o lançamento da Apple e todo ano tem essas filas quilométricas. Então, esse é um exemplo claro do gatilho mental. E mais importante do que conhecer os gatilhos mentais e as técnicas de vendas é entender a grande diferença entre persuasão e manipulação. Muitas das vezes as empresas usam esses mecanismos para poder enganar o cliente. E não é isso que nós estamos ensinando aqui para vocês. Nós estamos ensinando as técnicas de persuasão. A persuasão ela vai beneficiar tanto a empresa, o vendedor, quanto o cliente. Ele está à procura daquele produto, ele está indo em busca de comprar alguma coisa. E os gatilhos mentais vai facilitar ele tomar aquela decisão naquela hora. Lembra lá do gatilho da escassez, que a gente estava falando sobre a procura das viagens, dos pontos turísticos, dos hotéis e pousadas? Então, eu entrei num site para mim poder achar uma pousada ou um hotel. Então, eu estou procurando determinadas características e achei um bacana. Quando eu vou olhar lá, ele só tem 5 quartos disponíveis. Ele não está me enganando, porque eu fui atrás daquela informação, eu fui atrás daquela promoção. E aí, ele facilita para minha compra. Ele vai despertar no meu cérebro a necessidade de fazer aquela compra naquela hora, porque só tem 5 quartos disponíveis. Ele não está enganando, ele está persuadindo a compra. E é muito diferente da manipulação. A manipulação, ela usa de informações falsas, que vão, na verdade, só agregar para a empresa, para o comprador, para o vendedor. Para o comprador, não, para o vendedor. Então, tomem muito cuidado. Os dois têm que sair ganhando, tanto o vendedor quanto o comprador. Agora, se você usar da manipulação, mais cedo ou mais tarde, isso vai ser descoberto. O cliente hoje em dia, ele não é bobo mais. Ele usa de vários tipos de pesquisas, né? Eu tenho o Reclame Aqui, que também é muito utilizado, as redes sociais. Então, tomem muito cuidado. Nós estamos falando de persuasão, de técnicas estudadas que facilitam no fechamento da sua venda. Vimos aqui apenas alguns gatilhos mentais. Eu separei esses 7 para vocês terem uma ideia do que seriam os gatilhos mentais. Mas existem uma infinidade de gatilhos mentais, tanto utilizado em vendas quanto em outros setores também, até nas nossas vidas pessoais, igual a PNL também. Então, eu espero que vocês entrem lá em biblioteca, acessem os nossos links, as páginas
ir no YouTube e estudem, façam um estudo aprofundado desse tema, que isso só tem a agregar nas vendas de vocês. Nós vamos ter a nossa tarefa também e o fórum de discussão. O fórum de discussão ele é muito importante, porque você conhece a opinião do seu colega e tem aquele debate. Então, eu preciso que vocês entrem no fórum e façam a tarefa também, para no final vocês terem a conclusão do curso, certo? Boas vendas e bons estudos para vocês!